Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Você que ainda não me conhece, eu me chamo Adriano Almeida. Você está aqui no canal Pitada de Bíblia e nós estamos ministrando, começando a conhecer agora as lições desse terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD. E nesse trimestre nós iremos estudar ali os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos e nós iremos ver a igreja em Jerusalém e aprenderemos princípios importantes para esta igreja atual, ok? Antes de nós partirmos aqui para a nossa lição, eu quero só apresentar a você um material, um trabalho que eu fiz recentemente, que é esse aqui, Jesus em Minha Casa. O que acontece quando Jesus entra em nosso lar? Nesse trabalho eu analiso 7 casas em que Jesus entrou e o que aconteceu nessas casas. Quais são os princípios que nós aprendemos com Jesus e com a família ali onde Jesus se fez presente. Por exemplo, nós vamos estudar a casinha Emaús, a casa no cenáculo, a casa dos discípulos, a casa de Zaqueu, a casa de Pedro e de outras mais. Então, se você quiser adquirir esse trabalho, ele está disponível tanto na versão impressa quanto na versão digital. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E comprando esse material aqui, você vai estar nos ajudando a nós lançarmos o nosso livro Salvação, um presente de Deus para a humanidade. Então, além de você estar adquirindo conhecimento, quando você comprar esse material aqui, você também vai estar aí nos ajudando a nós lançarmos o nosso primeiro livro para a glória de Deus. Então, lição de número 1, 6 de julho de 2025, é o dia que será ministrada essa lição. E ela tem por título A Igreja que Nasceu no Dia de Pentecostes. O nosso textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui eu já quero destacar algo interessante para você, é que quando o Espírito desce no meio daqueles irmãos, que eram aproximadamente 120 crentes, quando o Espírito desce ali, é interessante que todas as pessoas são cheias do Espírito Santo. E a manifestação, aquilo que vai mostrar que essas pessoas foram cheias do Espírito Santo, é o falar nessas outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o Espírito veio, o Espírito encheu a casa, o Espírito encheu aqueles discípulos que estavam ali aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo e a prova, a manifestação de que eles foram cheios do Espírito Santo foi o falar em outras línguas. A verdade prática nos diz que a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Então, houve um objetivo no Pentecoste. Em Pentecostes, o Espírito desceu para inaugurar a igreja do Senhor Jesus e para dar poder para a igreja pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, é nessa linha que nós caminharemos nessa nossa primeira lição. Lembrando que isso aqui é uma pré-aula, então nós não vamos nos demorar muito, nós não vamos aprofundar muito nos pontos, nós vamos destacar aqui em cada subponto aquilo que nós consideramos mais importantes. E se você tiver dúvida acerca de qualquer coisa dessa lição, poste aqui nos comentários que nós estaremos respondendo você com todo carinho, ok? A nossa introdução nos diz o seguinte: a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. Para nós que somos dispensacionalistas, a dispensação da igreja começa no Pentecostes. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias após a Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel em Joel capítulo 2, versículo 28, quando os irmãos bem sabem que o profeta Joel
ele profetiza dizendo que nos últimos dias, diz o Senhor Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, Deus estaria levantando nos últimos dias uma comunidade de profetas que seriam cheios do Espírito Santo. E no Pentecostes tem início essa comunidade de profetas que é a igreja do Senhor Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara que Jesus havia ressuscitado. Isso porque Cristo prometeu derramar o Espírito Santo após a sua ressurreição. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Então, se o Espírito Santo estava sendo derramado sobre a igreja e os crentes estavam sendo batizados com o Espírito Santo, isso era uma prova clara e evidente de que o Senhor Jesus havia ressuscitado, porque foi ele que disse que derramaria o Espírito sobre os seus servos. O propósito desse derramamento do Espírito foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que nós veremos nessa lição, uma lição especial. Vamos estudar um livro que eu particularmente gosto muito, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos crescer muito com essas lições neste terceiro trimestre de 2025. Primeiro ponto, nós veremos a natureza do Pentecostes bíblico. E vamos ver se esses movimentos, que acontecem hoje, que são denominados Pentecostes, eles estão de acordo com a Bíblia ou não. Vamos para o nosso primeiro subponto, que fala: o Pentecostes ele é de natureza divina. Leia comigo. O som do vento e as línguas de fogo foram manifestações visíveis da presença de Deus, como no Monte Sinai. Nesse primeiro ponto, o comentarista pastor José Gonçalves, que é um erudito, ele vai fazer um paralelo muito interessante entre o Sinai, onde o Senhor desceu e deu a lei ao povo de Israel através de Moisés, e o Pentecostes, quando o Espírito Santo desce para capacitar a igreja do Senhor. Ele vai fazer um paralelo interessante nesse primeiro ponto entre Monte Sinai e Pentecostes, mostrando que nós não pertencemos ao Monte Sinai, nós nascemos no Pentecostes. Mostrando dessa forma que a nação de Israel nasce e começa a se estabelecer como nação a partir do Monte Sinai. E a igreja começa a sua missão a partir do Pentecostes. Então, o som do vento e as línguas de fogo que foram vistas pelos que estavam presentes ali no evento do Pentecostes, elas foram manifestações da presença de Deus, que nós chamamos na teologia de teofanias, ok? Então, aquela manifestação, aquele som de vento, aquelas línguas de fogo, estavam manifestando visivelmente a presença de Deus ali no meio daqueles irmãos. Interessante notarmos que, sendo o Pentecostes de natureza divina, ele não é produzido pela vontade humana. Às vezes nós fazemos alguns eventos, alguns cultos temáticos em nossas congregações locais e colocamos o nome de hoje é o dia de Pentecostes aqui na congregação e coisas afins. Ou senão, hoje nós vamos viver o avivamento. Só que essas coisas não são produzidas pela vontade humana. É claro que nós devemos desejar essas coisas. Nós devemos buscar isso. É o que cabe a nós. Só que essas manifestações, o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, o avivamento, tudo isso é produzido pela vontade divina. Então nós temos que clamar a Deus, pedir a Deus, mas ter em mente que o avivamento,
batismo com o Espírito Santo, o Pentecostes, não é produzido pela vontade humana, mas sim pela vontade de Deus, e nós devemos nos submeter à vontade soberana, perfeita do Senhor nosso Deus. Então o Pentecostes, ele é de natureza divina. Ele não vai de baixo para cima, ele vem de cima para baixo, e bendito seja Deus por isso. Segundo, o nosso segundo subponto é paralelo ao Sinai. Quando observamos a questão lá do Monte Sinai, nós percebemos que a lei, ou seja, os 10 mandamentos, foi escrito em pedra. E essas pedras foram dadas a Moisés para que Moisés apresentasse ela ao povo de Israel, as 2 pedras no caso. E no Pentecostes, a palavra ela foi escrita nos corações, e isso pelo Espírito Santo. No Sinai, a lei foi escrita em pedras pelo dedo de Deus. Já no Pentecostes, a palavra foi escrita nos corações dos discípulos de Jesus pelo Espírito Santo, marcando assim o início de um novo tempo para a igreja. Então essa é a segunda característica bíblica do Pentecostes. No Pentecostes, a palavra ela é escrita no nosso coração. A palavra ela vai guiar a nossa vida. Então não existe essa questão de vivermos Pentecostes sem existir a palavra de Deus. Existem muitos movimentos humanos que são denominados como, vamos chamar de avivamento aqui para se tornar algo mais fácil de compreensão, que são chamados de avivamento, denominado, caracterizado como avivamento, mas de avivamento não tem nada, são somente movimentos humanos, são somente movimentos que buscam mexer com a emoção das pessoas, mas não traz nenhum tipo de mudança real na vida das pessoas. O Pentecostes não. O Pentecostes ele traz mudança real, ele traz mudança verdadeira, porque a palavra de Deus é escrita no coração das pessoas que participam ali do evento do Pentecostes. Então que o Senhor nos permita viver o verdadeiro Pentecoste nas nossas igrejas, na nossa congregação local e durante a nossa vida, que a palavra do Senhor ela esteja sempre no nosso coração. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Já o nosso terceiro ponto, subponto, vai nos mostrar que o Pentecoste ele é cristocêntrico e escatológico. O Pentecoste confirma a ressurreição e exaltação de Cristo, por isso ele é cristocêntrico. Algumas pessoas veem o Pentecostes apenas como algo exclusivo do Espírito, mas não, a Trindade está presente ali, porque o Espírito, melhor dizendo, vamos lembrar o que Jesus falou. Jesus disse: eu rogarei ao Pai para que Ele vos dê o outro Consolador. Então só aí nós já temos a Trindade trabalhando. Jesus roga ao Pai para que o Pai dê aos discípulos o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós devemos ver isso como uma atuação do Espírito do Senhor Jesus Cristo e também do nosso Deus, ou seja, da Trindade, das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, o Pentecostes, como eu falei bem na introdução, ele confirma a ressurreição de Jesus e ele confirma também a exaltação de Cristo. Então, quando o Espírito vem em Atos 2, ele confirma que Cristo foi exaltado. E isso é confirmado, por exemplo, por Estevão. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele diz: eu olho e vejo o Senhor à destra. Ou seja, mostra que Cristo foi exaltado por causa do seu sacrifício. Então, meus irmãos, o Pentecoste ele é cristocêntrico. Ele tem Cristo no centro. Ele glorifica Cristo. Ele exalta Cristo. Ele também é escatológico, porque ele marca o início do fim dos últimos dias. Pedro mostra que o Pentecostes é o cumprimento da profecia de Joel
e que marca o início dos últimos dias. Então o Pentecostes, ele, além de ser cristocêntrico, além dele honrar Cristo, além dele glorificar Cristo, além dele exaltar Cristo, ele também é escatológico na questão que é um sinal dos últimos dias. Porque na profecia de Joel diz: eis que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, quando o Espírito começasse a ser derramado sobre toda a carne, aquilo marcaria o início dos últimos dias. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias, nos dias em que o Espírito do Senhor é derramado sobre toda a carne, não fazendo distinção entre judeus e gentios. Não, o Espírito é derramado sobre todas as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nosso segundo ponto fala sobre o propósito do Pentecostes bíblico. Já que Deus, tudo que faz, tem um propósito específico, nós iremos analisar neste segundo ponto qual é o propósito do Pentecostes. Em primeiro lugar, o Pentecostes ele busca promover a verdadeira adoração. Porque os crentes eles falaram das grandezas de Deus. Então o que é isso? Isso é adoração. O Pentecostes ele gera louvor autêntico e glorificação ao Senhor. O Senhor é glorificado no Pentecostes. O Senhor é louvado no Pentecostes. O Senhor ele é adorado no Pentecostes. Então, muitos movimentos, e eu vou falar bastante disso durante essa lição, tá, irmãos? Muitos movimentos nos nossos dias que têm o nome de Pentecostes, que têm o nome de avivamento, não fazem isso, não promovem a verdadeira adoração. Todo o louvor que é gerado lá é para o homem. É o homem no centro, é o homem que é glorificado, é o homem que é exaltado ali nos louvores, nas canções. É o homem, é tudo do homem para o homem mesmo. Só que no Pentecostes bíblico é o Senhor que é adorado, é o Senhor que é exaltado, é o Senhor que é glorificado, é o Senhor que é louvado pelas pessoas que estão ali experimentando o verdadeiro Pentecostes. Então o verdadeiro Pentecostes ele promove a verdadeira adoração. Esse é o primeiro propósito do Pentecostes, promover a verdadeira adoração ao Senhor. Então, se em nossas congregações está faltando a verdadeira adoração, se a verdadeira adoração em nossas congregações locais está esfriando, nós devemos buscar o Pentecostes, porque o Pentecostes verdadeiro, ele promove a verdadeira adoração. Segundo propósito do Pentecostes, se você está aqui, se inscreva no canal e nos ajude aí. Nós estamos alcançando mais pessoas. Não é esse, tá? O segundo propósito do Pentecostes. O segundo propósito do Pentecostes é dar poder para testemunhar. O Espírito Santo capacita a igreja para cumprir sua missão com ousadia, não para se isolar do mundo. Eu escrevi um trabalho chamado Como Buscar o Batismo com o Espírito Santo. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser adquirir esse trabalho também. E nesse material, falando sobre os propósitos do batismo com o Espírito Santo, eu digo que o principal propósito de nós sermos batizados com o Espírito Santo é nós recebermos de Deus poder para pregar o Evangelho. Então, na teoria, as pessoas que mais deveriam gastar suas vidas evangelizando são aquelas que já receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas o que nós observamos nos nossos dias, em muitos lugares, e eu quero crer que isso não seja a maioria dos irmãos que acontece isso, é que muitos irmãos que são batizados, alguns irmãos que são batizados com o Espírito Santo, eles se isolam, eles não pregam, eles não falam de Jesus. E isso não coaduna com o recebimento do poder que eles receberam por graça do Senhor Deus, porque eles receberam esse poder de Deus para serem testemunhas de Jesus Cristo. Nós não recebemos o batismo com o Espírito Santo para nós fazermos uma disputa de quem é mais espiritual na congregação, de quem fala mais em línguas na congregação. Nós não recebemos o poder pentecostal, o poder do batismo no Espírito Santo para isso.
Nós recebemos o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho ao mundo, para levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e do Evangelho. Nós recebemos poder para dizer para o pecador que ele está em um estado de pecaminosidade profunda e que só Cristo pode resgatá-lo desse estado. Só Cristo pode salvá-lo. Para isso que nós recebemos essa capacitação especial que é o batismo no Espírito Santo. Então, o segundo propósito do Pentecostes é nos dar poder para testemunhar de Cristo. Nosso terceiro e último ponto, características do Pentecostes bíblico. Agora nós iremos ver algumas características importantes, interessantes do Pentecostes bíblico. E dessa feita, nós analisando essas características, nós poderemos perceber se aquilo que acontece, os movimentos que acontecem, que tem o nome de Pentecostes, de avivamento, se são realmente avivamentos, se são realmente Pentecostes. Então vamos lá. Primeira característica, uma experiência distinta da salvação. Os 120 já eram crentes, mas ainda não haviam sido batizados com o Espírito. O Pentecostes é uma capacitação adicional. Isso aqui é interessante porque na Bíblia existem pelo menos 3 tipos de batismo que a gente pode ver assim nas Escrituras. O primeiro deles é o batismo nas águas. O batismo nas águas é para a pessoa que já é salva, que já é crente. A pessoa se identifica com Cristo no batismo em águas. É um testemunho público da sua fé. O segundo batismo é aquele que nós chamamos de batismo pelo Espírito Santo. E eu vi o saudoso pastor Antônio Gilberto falando isso. O batismo pelo Espírito Santo é o batismo no corpo de Cristo, é a salvação, é a regeneração. Então esse é o batismo pelo Espírito. Paulo diz que todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, falando justamente desse batismo pelo Espírito Santo, ou seja, da salvação, da regeneração, da inserção do crente no corpo de Cristo, que é a igreja. E o terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo. O primeiro batismo, que é o batismo em águas, é realizado pelo pastor da igreja. O segundo batismo, que é o batismo pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que efetua esse batismo. E o terceiro batismo, que é o batismo no Espírito Santo, ele é efetuado pelo Senhor Jesus Cristo. E o batismo no Espírito Santo, que é o que nós estamos tratando aqui nesse ponto, esse batismo no Espírito Santo, ele é para as pessoas que já passaram pela experiência da salvação. Ele não é a salvação. Ele não é o selo que vai autenticar a salvação do crente. Não, o batismo no Espírito Santo não tem como eu posso dizer, como propósito autenticar a salvação. Porque se isso for verdade, então o que nós diríamos do ladrão da cruz? O que nós diríamos dos patriarcas, dos heróis da fé, que não receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles não estão salvos? Claro que estão. Porque o batismo no Espírito Santo não vem para autenticar a salvação. Não vem para dizer, olha, esse aqui está realmente salvo e a prova que ele está salvo é o batismo com o Espírito Santo. Não, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação adicional para nos dar poder para nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A segunda característica do verdadeiro Pentecoste bíblico é uma experiência definida e com evidência. Então, não é a salvação, é um evento distinto da salvação, é para quem já é salvo, para quem já rendeu a sua vida a Cristo. Segunda característica é uma experiência definida e com evidência. Falar em línguas foi a evidência inicial desse Pentecostes em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Não somente em Atos 2, mas também em Atos 8, que acontece também. E nós temos também o evento em Atos capítulo de número 19 e Atos também ali onde fala da casa de Cornélio. As línguas são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo.
essa manifestação continua sendo o sinal bíblico do batismo no Espírito Santo até os dias de hoje. Nos dias de hoje, não vem mais o vento impetuoso como vem em Atos 2. Nos dias de hoje também não aparecem línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um daqueles que estão sendo batizados. Ou seja, quando nós estamos sendo batizados com o Espírito Santo, não vem um vendaval sobre nós. Não vem também uma tocha de fogo sobre a nossa cabeça. Para deixar bem explicado, né? Mas as línguas, elas continuam sendo a evidência que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. As línguas são a evidência física inicial que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Veja bem, são a evidência física inicial, porque existem outras evidências. Terceiro, línguas e amor. As línguas são a evidência inicial. O amor é o sinal de maturidade. Ambos são fundamentais, mas com propósitos distintos. E eu gostaria de deixar para você ler 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Esses 3 capítulos vão tratar disso muito tranquilamente. Capítulo 12 vai falar dos dons espirituais e vai falar que os dons espirituais são usados na igreja e vão mostrar que os dons não servem para dividir a igreja, mas sim para unir a igreja e para que a igreja seja edificada através também dos dons espirituais. No capítulo 13, vai mostrar que o amor é que vai ajudar a pessoa a usar de maneira correta os dons espirituais. Que não adianta nada nós termos inúmeros dons espirituais e nós não termos amor. Já no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar das línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo. Ele vai falar das línguas como dom espiritual. Ele vai falar da profecia. Ele vai falar da interpretação das línguas. Então é interessante você ler e estudar esses 3 capítulos que vai ajudar nós também a compreendermos melhor essa lição de número 1, a igreja nasce de um Pentecostes. Capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Amém, meus irmãos? Vamos para a nossa conclusão. O Pentecostes marca o início da igreja como corpo de Cristo, capacitado para impactar o mundo com o Evangelho. O batismo no Espírito Santo não é um fim em si mesmo, mas a capacitação divina para testemunhar com poder, viver em santidade e adorar a Deus de forma verdadeira. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa pré-aula. E se você puder nos ajudar, nos ajude lá adquirindo esse material. Você vai estar nos ajudando aí bastante, tá bom? Além de estar aí adquirindo mais conhecimento da parte de Deus. Então, você ficou com alguma dúvida? Já sabe, é só deixar aqui nos comentários. Que Deus continue abençoando a nossa vida e nós nos vemos na aula número 2. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até lá. A paz do Senhor a todos os irmãos.